iniciando mais uma live, né? Muito boa tarde a todos vocês internautas. Estamos começando mais uma live da nossa série Cariacica Tem Solução, em tempos de pandemia, a gente fazendo discussões importantes, né? Sobre os mais variados temas, de como a gente passar por essa pandemia e como se preparar para o pós-pandemia, né? Eu quero aproveitar, como sempre, saudar a todas as pessoas da nossa linha de frente, né? Que sempre está cuidando da gente, os profissionais de saúde, os profissionais da segurança pública, você do transporte coletivo, você do transporte que movimenta a economia do país, né? Os restaurantes, as pessoas que no dia a dia, né, os servidores de postos de gasolina, o pessoal das farmácias, esse pessoal do combate na linha de frente, voltando gradativamente aí o comércio a funcionar por determinação do governo em dias alternados, mas a incidência ainda do Covid-19 está muito grande e a gente tem que se preocupar e se prevenir. Se você puder permanecer em casa, permaneça, use o álcool gel, use a máscara. Eu estou aqui na minha casa, o nosso convidado também está lá, é de quarentena, mas nós queremos fazer inicialmente um chamamento a você para que você se cuide e preserve o seu maior bem, que é a vida, né? E valorizar e preservar a quem você ama de fato. Gente, olha só, eu queria dar aquele carinhoso abraço virtual a todos vocês, né? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto fundamental para esse momento que vivemos: ciência, pesquisa e tecnologia. A humanidade deposita suas esperanças nesses profissionais em busca de uma vacina, um medicamento definitivo contra o chamado coronavírus, que é o vírus da pandemia que a gente vive mundialmente. O governo do Estado tem um órgão especializado nessa área e vem realizando um trabalho muito sério na questão do Covid-19. Este órgão é a FAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, né? O nosso convidado de hoje, para conhecer mais sobre a FAPES, trazer o conhecimento para nós, que faz esse trabalho muito sério, é o nosso querido diretor-presidente da FAPES, meu querido amigo Dênio Rebelo Arantes. Dênio, bom dia. O seu histórico é muito grande, eu não vou nem narrar o seu currículo aqui. Nos conhecemos ainda quando você estava reitor do IFES, fazendo um trabalho brilhante aí a nível de Estado. Eu lembro que naquela época eu estava deputado estadual, tive uma demanda no IFES da região sul, você prontamente nos atendeu, se deslocando para lá. Então, a nossa palavra primeira é de gratidão, de agradecimento, e agradecer você ter topado o convite para falar conosco sobre esse tema tão importante. E a minha primeira pergunta, é claro, abro para a sua saudação, mas a contínuo, você, se puder, já responde nossa primeira pergunta, né, que diz o seguinte, né, eu queria, na realidade, nem te perguntar, eu quero que você me apresente a FAPES, entendeu, Dênio, para os nossos internautas, que já tem muitos aqui interagindo conosco. Seja bem-vindo, muito obrigado por essa oportunidade. Oi, Sandro, oi a todos que estão assistindo. Como o Sandro disse, um abraço para todos vocês virtualmente. Eu, como o Sandro, estou fazendo quarentena, estou em casa, e nem por isso que eu deixei de trabalhar. Nós estamos trabalhando como nunca na FAPES, apesar de fazê-lo por home office no momento. A FAPES é uma instituição muito importante no estado do Espírito Santo. Ela fez 15 anos recentemente. Desse ponto de vista, é uma instituição jovem, mas ela tem um papel que é de destaque no Estado, porque ela complementa as ações do governo federal na área de pesquisa e inovação, os fomentos do governo, isto é, os apoios com bolsas, o apoio a projetos, de uma forma geral. E no momento, especialmente, em que o governo federal andou cortando fortemente as bolsas, principalmente, mas cortou mais fortemente ainda os projetos, isso as pessoas não ficam sabendo muito, o que mais se noticia é bolsa, mas cortou fortemente também os projetos. A FAPES
tenta suprir, em parte, aquilo que deveria estar acontecendo no Estado em termos de pesquisa e inovação. Então, a FAPES é uma instituição que ela tem recursos do Estado do Espírito Santo, e esses recursos são alocados para projetos e bolsas, principalmente de mestrado e doutorado, apesar de que a gente tem também um programa muito importante, que é o programa Nossa Bolsa, que atende o Estado do Espírito Santo inteiro, que são bolsas de graduação. Então, a FAPES é isso. O que nós fazemos? O que a gente faz é dar dinheiro, recursos, para que aqueles que fazem a pesquisa e inovação no Estado do Espírito Santo possam continuar a fazê-lo e pegar essas pesquisas e inovações e transformar em coisas úteis, importantes para o nosso Estado e para o bem do povo do Estado do Espírito Santo. Muito bem, Dênio. Eu sou um admirador de tudo que se refere à inovação, pesquisa, tecnologia, e acredito realmente que isso é a grande solução para a humanidade em todos os viés da sociedade, né? Eu assim, tenho um carinho muito grande por esses órgãos de pesquisa. Acredito, quando o presidente da República nomeou como ministro da Ciência e Tecnologia o nosso astronauta, eu fiquei muito esperançoso, né? Infelizmente, os cortes de pesquisas não potencializou como a gente em primeira mão imaginava, mas eu, como admirador, eu fico triste com esse corte a nível nacional, né? Mas fico satisfeito também em ver o que aqui no Estado do Espírito Santo está sendo feito. E aí, assim, Dênio, eu queria saber de você, assim, como tem sido feito esse trabalho de ciência e tecnologia, né, essa questão da pesquisa pela FAPES aqui no Espírito Santo, nesse momento, né, de pandemia, de Covid-19. Eu sei que vocês têm até um edital, né, para pesquisa nesse sentido. Eu gostaria que você trouxesse para os nossos internautas essas informações, como tem sido feito esse trabalho pela FAPES nessa questão do Covid-19. Ok. Eu acho que, primeiro, a gente tem que falar um pouquinho do quadro, né? Nós fizemos, como todas as organizações fizeram, as empresas, o governo, todo mundo fez um planejamento estratégico para o ano de 2020. E, de repente, fomos surpreendidos, todos nós, por essa grande pandemia. E isso nos obrigou a mudar um pouco a nossa ação. A gente tinha uma série de coisas que acontecem que são contínuas, né? Por exemplo, bolsas de mestrado duram 2 anos, bolsas de doutorado duram 4 anos, portanto, já existia um conjunto de bolsas sendo tocadas, um conjunto de projetos que já estão acontecendo, eles continuam acontecendo dentro do possível. Claro que as universidades, os institutos de pesquisa, eles têm problemas para tocar essas pesquisas, mas eles estão continuando dentro das possibilidades que eles têm. E, ao mesmo tempo, a gente tinha que fazer alguma ação efetiva em relação ao Covid. Nós fomos também provocados pelo governador, diretamente pelo governador, para que a gente iniciasse alguma coisa nessa direção, para que a gente ouvisse a sociedade e trouxesse para um canal as propostas de combate ao Covid que começaram a aparecer por todos os lados da sociedade. Um monte de gente, olhando para o que estava acontecendo, falou, não, eu preciso ajudar de algum formato, e começaram a fazer propostas em relação ao combate ao Covid. E a gente, para isso, criou um link na página da FAPES, e nesse link, qualquer pessoa ia lá e colocar a sua proposta de combate ao Covid. E nós tivemos um número espantoso de propostas, de todos os tipos. Naturalmente, tinha também pessoas que colocaram lá coisas que não tinham nada a ver, como é que eu consigo o auxílio dos R$600, tá certo? Que não tem nada a ver conosco, mas de lá nós reunimos uma quantidade significativa de processos e produtos. Nós tivemos 313 submissões de produtos, serviços e projetos de pesquisa e inovação, porque vinha tudo embolado. Produtos, serviços, processos. Tem gente vendendo desde um novo formato de fabricação de álcool gel até uma proteção para os motoristas de ônibus. Acontecia de tudo ali, né?
E nesse primeiro momento, o que nós fizemos foi separar o que é produto e serviço, nós levamos direto para a sala de comando, para o Centro de Comando e Controle do Estado do Espírito Santo, onde toda a pandemia, que foi criado pelo governo, né, onde toda a pandemia, todas as necessidades em relação ao que está acontecendo são examinadas e se tomam as decisões de quais são as ações do governo. E, a partir disso, então, esses produtos e serviços, quem estava na sala de controle, no centro de controle, tomava a decisão, se contratava, se não contratava, né? E assim por diante. Aquilo que era projeto de pesquisa e inovação entrou num edital, né? E nesse edital nós tivemos 127 projetos selecionados. 97 foram efetivamente submetidos. A submissão são um detalhamento do projeto. Nós tivemos o processo de julgamento dessas propostas foi dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós contemplamos 7 propostas, no segundo bloco, 8 propostas, e ainda até o terceiro bloco, onde a gente vai ter mais um conjunto de propostas. A FAPES disponibilizou para isso R$1.800.000, que serão empregados diretamente nesses projetos de pesquisa e inovação. E tem, assim, projetos muito interessantes, propostas de inovação, ou seja, um produto pronto para entrar no mercado, não pronto, mas uma criação de um novo produto para entrar no mercado. Então, tudo isso está lá nesse edital. Então, nós consideramos, assim, de um sucesso enorme essa ação, né? Além disso, a FAPES também entrou em outras ações. Nós estamos daquela ação que está acontecendo na UFES e no IFES, de conserto de respiradores, conserto de camas hospitalares. A FAPES entrou com recursos para financiar, junto com outras instituições, como a Vale e outras instituições, entraram lá para apoiar esse processo, que é fundamental, né? Não adianta nada ficar comprando respiradores novos se os antigos, por falta de uma pecinha, por falta de um fiozinho solto, ele para de funcionar. Então, esse processo que está sendo feito lá também é muito importante, assim como o das camas hospitalares estão sendo feitos no IFES. E nós estamos ajudando, subvencionando também esse projeto. Então, a FAPES é isso. A FAPES é um instrumento importante que é capaz de ter ações diretas no processo social, ajudando a sociedade, não apenas fazendo uma pesquisa de fundo, que isso também a gente faz, são pesquisas de longo prazo, em que nós vamos conseguir entregar resultados de longo prazo, 10 anos, 15 anos, assim como tem ações concretas, imediatas, que o resultado é entregue rapidamente. Muito bem. Professor Dênio, eu gostaria já de saudar alguns internautas que estão aqui conosco. Tem o Vinícius, doutor Sebastião Ribeiro, advogado, né, nosso popular Sunguinha ali, de Rosa da Penha. Jair Oliveira está aqui, jornalista conosco. A Escola Araçatiba, lá em Viana, também interagindo conosco. Deixa eu cumprimentar mais pessoas aqui. Thaís, Cleuton Gomes Filho, Eliezer, meu pai, está aqui também, né, na hora do almoço, sempre prestigiando. A Rociene, a Simone de Souza Gomes. A Simone está até falando que o que estamos precisando realmente no momento são vagas, né, nos hospitais de UTI. O governo do estado tem se esmerado na ampliação, né, dessa compra de leitos, inclusive, da revitalização e reativação de algumas alas hospitalares que estavam paradas, né? O problema é que nós também, sociedade, temos que fazer a nossa parte, nos prevenirmos, né? Se a gente viu domingo passado, né, professor Dênio, um monte de gente na praia. Você vê a Avenida Frederico Garcia aqui em Cariacica, por exemplo, parece dia normal. Acho que o governo também pode olhar essa questão do transporte, mas os ônibus superlotados, a gente tem que realmente nos disciplinarmos, né? Também quero cumprimentar aqui, que já estão interagindo conosco aqui, a Lídia Costa, nosso muito obrigado, né? A dona Ivonete está aqui lá do bairro Rio Branco, o nosso querido Michel de Assis Matos, ele que sempre participa conosco, ele que é apaiano e quer uma live sobre acessibilidade, nós vamos fazer em breve também, viu, Michel? Tem várias pessoas já, professor, interagindo conosco. Mas voltando ao nosso tema de hoje dessa live,
né? Os cientistas, pesquisadores, nesse momento estão tendo assim, uma valorização muito grande, não só pela questão da pandemia, a própria mídia tem mostrado a importância, né, desses pesquisadores, os profissionais de saúde, né, e em especial, eles estão tendo essa notoriedade que a sociedade almeja, os governantes também, que se acha aí uma vacina, uma cura, uma coisa mais imediata para isso. Infelizmente, eu estava vendo ontem, Estados Unidos já mais 100 mortos, aqui a gente já passou bem dos 20 e poucos mil mortos, eu tenho os índices, eu sei que são bem mais do que 20 mil, infelizmente. Os leitos aqui já estão, né, naquela fase de 88%, o governo já declarou que se chegar a 91% da ocupação dos leitos de UTIs, apesar do governo estar todo dia gerindo para novos leitos e tudo mais, e não é por isso que vão correr para fazer o hospital de campanha. A minha opinião sobre o hospital de campanha é muito divergente dos moldes que estão sendo feitos, é claro, né? Mas, assim, a valorização do profissional de pesquisa, né, está sendo muito, muito chamativa. E a FAPES, ela está ligada a várias organizações de ciência, pesquisas nacionais e internacionais. Nessas parcerias que vocês estão desenvolvendo através dos editais, dos chamamentos públicos, né, para apresentação de projetos, tem alguma parceria com essas instituições internacionais? Porque, por exemplo, a gente tem a vacina que está desenvolvida nos Estados Unidos, mas parece que por omissão aí de parte do governo federal a gente não entrou no projeto. Mas a FAPES tem essa ligação com alguma instituição nacional e internacional, professor Délio? Sim, tem sim. Nós temos alguns projetos que nós apoiamos e alguns que não são apoiados por nós também, desenvolvido por pesquisadores que buscam resultados de vacina e resultados também melhores em relação aos testes, né? Então, existe isso. Existem parcerias internacionais, da qual a gente faz parte, que também se desenvolvem nessa direção. Eu gostaria de comentar, Sandro, essa questão que você tocou da valorização da ciência. Eu acho que o corona trouxe de volta isso, porque nós estamos vivendo na nossa sociedade, aqui no Brasil, mas não é só no Brasil. Houve uma pesquisa mundial que mostrou que isso que aconteceu foi mundial. Há uma queda naquilo que a gente poderia chamar de confiança da população no cientista. Até um tempo atrás, talvez 15 anos atrás, essa confiança era altíssima. De lá para cá vem havendo uma queda em relação a essa confiança, né, num processo cheio de nuances, que não vou entrar aqui na discussão do porquê, mas, recentemente, nós temos situações de dirigentes importantes, políticos importantes, que ficam negando a ciência, né? E isso acontece não só no Brasil, isso acontece em outros lugares do mundo, Estados Unidos também é um exemplo, em que a ciência está sendo negada por pessoas que têm influência muito forte na sociedade. E isso é terrível, porque quando ele chega num momento como agora, as pessoas, em vez de ouvir os cientistas, aqueles que entendem do assunto, ouvem qualquer um, e qualquer um se acha no direito de, sem nenhuma base, dar a sua opinião e achar que aquela opinião é o que vale, sem nenhuma base científica. E isso está levando, inclusive, a uma situação da pandemia pior do que ela poderia ser, se todos nós estivéssemos tratando embasados naquilo que nós sabemos de conhecimento da ciência. A ciência, às vezes, erra, claro que erra. Nós temos a ciência não acerta sempre, mas erra muito menos do que um simples palpite de uma pessoa que não tem qualquer base para falar a respeito do assunto. Então, a pandemia acabou trazendo de volta essa esperança na ciência. E isso é muito importante nesse processo de chegar e alcançar resultados melhores em relação à pandemia. Muito bem, professor. A gente está chegando perguntas aqui para nós e tal, depois nós vamos incorporá-las aqui, né? Mas eu queria, assim, aprofundar um pouquinho nisso, essa questão da busca pela cura. Nós já tivemos
várias pandemias, né, mundiais aí, históricas até. Aqui a gente já discutiu a questão, né, da febre amarela, a questão da H1N1, e aí muitas outras coisas, né, e tudo mais. Mas eu quero te fazer uma pergunta assim um pouco mais direta, até como pessoa que conhece, que tem essa interlocução com esses pesquisadores. Você acredita, Dênio, que no esforço dessa ciência, muitas vezes negadas por homens públicos, né, na questão da eficácia ou não de tal medicamento, e nós não vamos aqui entrar nessa celeuma, apesar de eu imaginar e acreditar que o momento seja de união, de fato, para a gente salvar o nosso maior patrimônio, que é a vida, né, as discussões políticas partidárias, as questões de tendências A e B, né, essas coisas ideológicas, a gente tem que deixar de lado nesse momento para que a gente se una, respeitando o que nos apresenta a questão da pesquisa científica, né, os pareceres científicos e tal. Mas você acredita que nós estamos perto aí de encontrar um medicamento, uma vacina? Nós estamos próximos com esse esforço científico que está sendo feito mundialmente de encontrarmos a cura para esse Covid, porque ainda não tem a eficácia de estudos que aponta que se o cidadão, por exemplo, pode pegar pela segunda vez, né, se ele está exposto aí, ele pode ter uma segunda ou terceira vez. Como que você vê isso e dessa relação que você tem? A pergunta é mais porque eu sei da sua interação há muito tempo nesse sentido. Você acha que a gente tem uma chance de termos em breve aí uma cura para esse mal aí? Olha, Sandro, hoje a gente tem mapeadas, mundo afora, em torno de 10 ou 12 iniciativas de construção de vacina, né? Vou começar pela vacina. A mais próxima que a gente tem, que poderia entrar em produção a vacina, seria tipo novembro, né? Na melhor das hipóteses. Seria essa maioria está mais avançada? Eu creio que é. Seria em novembro. Mas a maioria dos cientistas que trabalham nessa área há muito tempo, inclusive os americanos, né, entendem que esse processo ainda seria muito arriscado, porque você tem que fazer um processo de teste em massa um pouco mais amplo da vacina antes de liberar ela para aplicação na população de uma forma geral. Lembrando que também esse processo que, por exemplo, está acontecendo, esse primeiro, que seria, sei lá, alguma coisa como outubro, novembro deste ano, ele tem uma capacidade definida de produção de vacina, né, que não atinge a quantidade da população mundial, né? Então, de qualquer maneira, haveria uma disputa inicial no processo para conseguir ter as doses de vacinas necessárias para a gente vacinar o conjunto da população brasileira. Então, não é tão simples assim, a minha visão é um pouco mais conservadora nesse respeito, porque a maioria dos cientistas dizem que o processo de construção de uma vacina é 18 meses a 2 anos. Então, a gente ainda demoraria um tempo para ter um formato de vacina um pouco mais sólido. Mas, eventualmente, a gente vai ter grande sucesso e conseguirá ainda dentro deste ano. Vamos ver. Por quê? Porque não existe remédio para cura da Covid. Não existe. Até hoje, não tem nenhum tratamento específico para isso. Por que não existe? Porque ele é um vírus novo. Como ele atua dentro do corpo humano ainda está em estudo. Não se tem ainda segurança do que acontece. A gente tem uma série de relatos dos casos já acontecidos no mundo afora, foram relatados de forma científica, em trabalhos publicados, etc., dentro de um conjunto de normas científicas de como se faz uma pesquisa, portanto, confiável. Existe um monte de informações e as informações mostram que ela é uma doença complexa. Ela não é uma doença que atinge o pulmão só. Ela não é uma doença que é um problema cardiovascular. Ela não é uma doença que tem uma tal definição ou outra. Ela se apresenta em diversos quadros diferentes e em formas diferentes nos pacientes, de uma forma geral. Então, você tem muito pouca base, inclusive, para se propor uma forma de fazer o tratamento
uma forma de construir um medicamento, né? Então, assim, um tempo atrás, talvez 2 meses atrás, se falava que ela é uma doença que atacava o pulmão. Hoje, por exemplo, já se sabe que ela provoca falência de diversos outros órgãos em função de pequenos coágulos que ela provoca pelo corpo afora, né? Então, assim, tem coisas, né, que estão absolutamente indeterminadas e, portanto, não existe nenhum processo de remédio específico para o Covid, né? E, de uma forma geral, já existem estudos também, já apontados em diversos trabalhos realizados anteriormente, que pandemias como essas são coisas que poderiam ser esperadas, né, em função dessas modificações que vêm acontecendo, é um processo absolutamente natural nos vírus, né? E esse processo de proximidade entre o ser humano e os animais selvagens, com os quais a gente não tem contato diário, não são nossos animais domésticos, em que eles são portadores de determinados vírus que não tem nada a ver conosco, inclusive não passam para nós. No entanto, eventualmente, há uma mutação e a gente adquire um deles, né? E a gente viu que não é simples a situação. Nós temos histórias do passado, da gripe espanhola, por exemplo, lá em 1918, nem você conheceu, nem eu, né? Apesar de a nossa idade, não chegamos lá ainda, né? Não vivenciamos esse período. Não vivenciamos esse período, em que a gripe espanhola ela teve três processos, né? Então, ela teve um primeiro processo, se fez uma restrição de locomoção, de contagem, etc. Aí achou-se que já estava controlada a situação, abriu-se e ela teve um segundo pico que matou muito mais gente do que o primeiro, né? O que está começando a fazer na Europa agora, né, momentaneamente. A própria China já ameaças de retorno, a Europa abrindo grandemente, igual está se pensando aí no Brasil. A gente está num momento muito difícil, né? Tem que ter muito cuidado. Matou muita gente, né, Dan? Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado, porque do mesmo jeito que a gripe espanhola era uma infecção desconhecida, hoje o coronavírus também é. Claro que os instrumentos científicos que a gente tem hoje e o conhecimento são muito maiores. Então, as nossas chances de combater são maiores também. Isso não há discussão, né? Mas o processo tem que ser muito estudado, muito cuidadoso. E quem está com a responsabilidade de fazer isso tem que ter muito cuidado, né? Eu imagino a situação dos governantes, de uma forma geral, que tem que tomar decisões que agradam e desagradam, mas que tem que ter o objetivo de preservar vidas, né? Essa é a primeira questão. Mas, em relação, portanto, à saída dessa crise em remédio ou vacina, remédios não existem, nenhum, e acho que eles não existirão tão rápido, por causa de que precisa se estudar mais, se conhecer mais a doença, e o processo de vacina, ele já está andando, mas muito provavelmente acontecerá no ano que vem um processo de vacinação e não esse ano, tá? Essa é a minha visão do que eu tenho. É a expectativa de quem conhece, quem está por dentro na relação com esses cientistas e tudo mais. Dando sequência aí nessa questão, nessa relação, né, com os cientistas, a gente sabe que vocês interagem constantemente com cientistas e pesquisadores capixabas, nacionais, internacionais, né? E a gente tem assim um cenário muito preocupante, né? A gente acabou de falar sobre a vacina, a perspectiva que a eficácia dela começa a ter resultado e poder ser aplicada mesmo do final do ano para o próximo ano, né? Mas, assim, muitas coisas estão acontecendo, né? E eu queria saber o que está sendo planejado aí pela FAPES para o pós-pandemia. Depois eu vou entrar um pouco mais na Secretaria de Ciência e Tecnologia, qual a FAPES faz parte, você também interage cotidianamente, mas o que tem sido pensado aí, o que esses cientistas têm apontado como se prevenir, né, por exemplo, até porque a gente tem alguns problemas importantes
como, por exemplo, né, a migração para a plataforma digital. Muita coisa vai ter que se ajustar a essa nova modalidade que já existia, mas agora o pessoal está enxergando oportunidades e tal para se reinventar pós-pandemia. O que os cientistas apontam? O que a gente tem que estar atento para que no pós-pandemia a gente consiga retomar o crescimento econômico, de postos de trabalho e tal? O que tem se pensado não só no combate à questão da pandemia, mas no pós, na questão de tecnologia, na questão de inovação? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o corredor de inovação, mas o que nessas conversas aí de bastidores, né, de cientistas e tal, o que se espera, o que se projeta para o pós-pandemia, Dé? Essa é uma pergunta dura, viu, Sandro? Porque ela é uma pergunta muito difícil. Você pode imaginar que o mundo inteiro se debruça sobre esse assunto, o que vai acontecer depois. Tá? No entanto, a grande maioria das respostas tem sido: não haverá exatamente um depois, a gente vai ter um durante. Né? Ou seja, nós, muito provavelmente, vamos ter que conviver com esse processo até que a vacina esteja efetivamente à disposição, a gente imunize as pessoas, a gente vai viver um processo, um período em que nós vamos conviver com a pandemia e que, portanto, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos processos vão ter que se adequar a essa situação. Ela é uma situação nova para todo mundo, ela foi inesperada, portanto, não foi planejada, e isso implica que a gente tem que, né, famoso, se virar para conseguir avançar de algum formato. A maioria das empresas não estavam preparadas para isso, não estava. Lógico que existe um conjunto de empresas que já trabalham no mundo digital e, portanto, já estavam mais preparadas para uma situação como essa, como, por exemplo, o comércio eletrônico, que tem avançado bastante, mas ele ainda é muito pequeno no Brasil. Né? Então, nós todos vamos ter que repensar as nossas ações. Ontem a gente estava numa reunião do Movimento Capixaba de Inovação, que é um movimento que reúne as empresas, reúne o governo, reúne a academia, as instituições que fazem pesquisa, né? E a gente estava realmente, inclusive, fazendo essa discussão, o que nós vamos fazer. Nós também, lá no NCI, nesse movimento de incentivo à inovação, ele também tem que repensar a sua situação, porque foi planejado para um outro momento, nós estamos em outro, não tem jeito. A FAPES tem que repensar, porque nós tínhamos processos que, até o julgamento das coisas que a gente fazia, eram presenciais. Eu não posso ter mais isso. Então, eu tenho que mudar esse processo. Né? Então, isso está atingindo o mundo todo e, com certeza, a gente tem que prestar atenção com muito cuidado em tudo aquilo que é digital, em tudo aquilo que é automação de processos, né? Tudo que forem relativo a informações que são obtidas a partir dessas interações. Ou seja, aquilo que se chama internet das coisas, né? Aquilo que se chama inteligência artificial, aquilo que se chama Big Data, que já vinha crescendo, num crescente de importância, vai ficar mais importante ainda nesse momento que nós estamos vivendo e no pós-pandemia. Lamentavelmente, muitos estudiosos em economia acreditam que uma parcela dos empregos que serão perdidos agora na pandemia não serão, de novo, colocados à disposição da população, porque os processos mudarão. Até muitos vão migrar aí, por exemplo, eu cito sempre aqui a nossa Avenida Expedito Garcia, que é o maior shopping aberto do estado do Espírito Santo, né, mas que tem, por exemplo, uns aluguéis caríssimos, né, e tal. Muitas dessas empresas, pequenas empresas, elas deverão migrar aí para a plataforma digital de fato, e aí nós precisamos estar preparados, os governantes, os municípios, né, dos estados e do mundo inteiro, os pensadores, né, para que a gente possa retomar as atividades num outro formato, né. Eu estou vendo aqui, por exemplo, né, eu tenho a Priscila aqui interagindo
interagindo conosco, dizendo que um bom tema seria cidades inteligentes. Nós já começamos a discutir, já fizemos uma live aqui com engenheiro urbanista, falando sobre a questão tecnológica das cidades, a reinvenção nessa questão da cidade inteligente, falando sobre energias renováveis, nós estamos falando sobre vários temas. Aí passa por viés de regularizações fundiárias para otimizar e atrair investimentos, né? Nós temos também o Sandro Perovano falando aqui, né? Ele foi nosso superintendente do SESCENAT Cariacica por um bom tempo, falando que no quesito inovação e desenvolvimento, deixando uma sugestão aqui, Dênio, né? A FAP, assim como a Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem que pensar e orientar também os municípios no que fazer pós-pandemia. Você já meio que deu uma explanação aqui um pouco sobre isso. Eu quero agradecer também o Sandro Perovano, tem mais gente aqui, ó, Alessandro Andrade, o Michel falando que, infelizmente, com essa coisa de pandemia, até que a gente encontre aí a vacina e tal, infelizmente devemos perder muitos familiares. Eu deixo aqui o meu abraço também a essas famílias, né, que perderam seus entes queridos. O Michel tá falando aqui da questão dos PCDs também, que querem ouvir propostas voltadas para os PCDs, que é a inclusão, e aí fala um pouco da minha próxima pergunta relacionada com o nosso bate-papo aqui, como a sociedade e os governantes em especial têm que se preparar, né, para não discriminar também, até porque nós temos locais aí, Brasil afora, mundo afora, que o cidadão não tem nem acesso à internet, quando tem de uma péssima qualidade, né, que às vezes não tem acesso ao serviço público de saúde, apesar de, a meu ver, o SUS ser um dos maiores planos de saúde do mundo, a sua execução ela não ocorre como se deveria, né? A gente vê muitos bandidos, infelizmente, aí, travestidos de gestores. Autoridades. Mau uso do recurso público, né? Isso é muito lamentável, né? A gente fica triste, mas esperançoso. Nós temos aqui também a Márcia Regina, de Castro Muniz, parabenizando você, viu, Dênio? Ela deve ser uma pessoa que tem uma relação com você, falando muito bem de você, do seu conviver aí, do seu histórico, né? Temos muita gente interagindo com a gente aqui, não dá para saudar todo mundo, a Ivonete aqui, né, participando, mas eu queria, assim, nós temos que encaminhar daqui a pouco para o nosso final, cerca de 45 minutos, 50, mas dá para a gente bater um papo ainda. Eu queria que você deixasse uma dica aí, os governantes, de fato, o que deve se fazer. A nossa série de lives, como é aqui de Cariacica, a gente, né, está falando, o nome da série é Cariacica Tem Solução, mas para os gestores que estão atualmente e os próximos gestores, estamos no ano eleitoral, dificilmente as eleições serão adiadas. O ministro Barroso, que assumiu o TSE, já disse que vai aguardar o extremo, o Congresso Nacional está discutindo isso, talvez adie para novembro, dezembro, né, e tudo mais, mas os atuais gestores que estão no meio, como você disse, né, está durante a pandemia, e os próximos gestores que vão pegar ainda parte dessa pandemia e os resultados sociais, né, dessa pandemia, o que devem fazer aí na sua experiência, na sua vivência? Deixa alguma dica aí para os nossos futuros gestores. Sabe, Sandro, eu nunca fui gestor do tipo prefeito, o político. Eu fui gestor de uma grande instituição, o Instituto Federal do Espírito Santo, que tem 35 mil alunos, que tem campos... Maior do que muitas cidades nossas aqui. Campos espalhados no estado todo, né? Uma quantidade enorme de servidores, mas... Olhando de novo o que está acontecendo no mundo, há uma preocupação muito grande que já há cerca de 30 anos nós vemos que há um aumento cada vez maior e mais significativo da concentração da riqueza. A riqueza vem sendo concentrada nos 10% mais ricos e dentro dos 10% mais ricos, no 1% mais rico. Isso não se trata aqui de discutir se eles merecem ou não merecem. Trata aqui de discutir se a sociedade suporta tal concentração de renda, né?
gente precisa pensar a esse respeito para ver se nós temos saídas em relação a isso. E, assim, a pandemia, o que ela vai fazer em relação a essa concentração? Ela vai piorar a concentração. Isso é o mais terrível. Isso não vai acontecer só em relação aos indivíduos, vai acontecer em relação às empresas também. As empresas menores, elas vão sofrer mais do que as grandes empresas. Então, a gente vai também ter uma concentração dentro das empresas em relação em relação a esse processo da pandemia. As pequenas devem sofrer mais, né? Então, essa deve ser uma das preocupações, a desigualdade. A desigualdade social é um mal muito grande para a sociedade. Ela não pode chegar ou se manter em extremos como ela está hoje. A gente tem que tentar algum processo em que a gente diminua essa desigualdade social. Ninguém está falando em acabar a desigualdade social, né, mas em reduzi-la, para que a sociedade não exploda, não se parta por uma desigualdade social tão grande como tantas vezes a gente viu na história para trás, em diversos momentos em que a desigualdade chegou a extremo. E aí você tem toda a razão quando fala em relação à questão tecnológica. Se nós avançamos cada vez mais para uma sociedade tecnológica em que o acesso à tecnologia, a saber usar a tecnologia, a ter acesso à internet de banda larga, né, ela é tão importante, né, a gente não pode deixar para trás um monte de gente que não consegue nem usar um celular, né, que não consegue usar um aplicativo bancário. Né? Então, isso a gente tem que estar acordado em relação a isso, porque isso vai fazer parte da inclusão também. Não apenas um processo de inclusão social do ponto de vista de riqueza, de quantidade de recursos disponíveis para cada um, mas também dessa capacitação de uso de tecnologia, esse analfabetismo tecnológico, né? Isso é muito complicado e é mais uma exclusão que pode acontecer se a gente não prestar atenção nesse processo todo de avanço da tecnologia. Então, você está muito bem, olhou com muito cuidado. Então, eu chamaria atenção em relação à questão da desigualdade social, inclusive dentro do processo das empresas, lá também vai existir uma desigualdade de como a pandemia vai atingir o conjunto das empresas. Dos municípios, os municípios mais ricos vão ter mais capacidade de responder, os municípios mais pobres vão ter menos capacidade de responder, né? E também, em relação à tecnologia, esse processo de exclusão tecnológica, a gente tem que prestar muita atenção para combatê-lo e ajudar as pessoas que têm a dificuldade de acesso à tecnologia. Muito bem, eu quero mandar um abraço também aqui ao Leonardo Lopes de Oliveira, está nos parabenizando pelo debate. A nossa ideia, quando criamos essa série de lives Cariacica Tem Solução, é a gente discorrer sobre os mais variados temas, de fato, que impactuam a sociedade em tempos de pandemia e buscar orientar o cidadão comum, o micro pequeno empreendedor, o empresário em si, né, como superar o durante a pandemia e como se preparar para o pós-pandemia, né? Então, a gente tem visto que a tecnologia é um caminho, que a pesquisa é um caminho. Eu tenho uma visão, e aí vou chamar um pouquinho agora mais para a Cariacica, estamos já meio que encaminhando para o nosso final aqui da nossa live, mas eu tenho que falar um pouquinho aqui sobre Cariacica. Nós temos aqui, Dênio, o CEPID, né, o Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento, que é aqui no Morro da Companhia, no bairro Itaquari, na região da Grande Jardim América, né? O CEPID leva o nome de um grande homem brasileiro, ele é Zé Batista, né? Que ajudou muito o Espírito Santo em determinado período, quando estava à frente da Vale, né? Nas suas construções de homem futurista, né? E a gente sabe que lá eu estava deputado naquela época, eu participei da inauguração, inclusive. A gente sabe lá que teve um investimento inicial de cerca de 30 milhões de reais, numa estrutura muito qualificada. Nós temos lá cerca de 7 laboratórios. Você vai me dizer um pouquinho como está funcionando isso daqui a pouco, né? Com equipamentos de primeira linha, né? Se preparando para o desenvolvimento de pesquisas importantes. Tiveram participações importantes já no período que a gente citou aqui do Zika, né, da febre amarela, até naquela questão da crise hídrica, né, também o CEPID já teve
alguns estudos, e dentro dessa questão do CEPID, é um apelo que eu venho fazendo aos governadores, né, desde do governador Casagrande anteriormente, ao governador que o antecedeu agora também ao governador Casagrande novamente, né, é que Cariacica, a região da Grande Jardim América, pode ser um grande centro de referência, viu, Dênio? E aí, já chorando com você também, que é um dos líderes aí da nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, que, assim como o governador está fortalecendo o Centro de Vitória, talvez a FAPES até virá para o Centro de Vitória em algum momento, a própria Secretaria, participei da reunião também. Nós vamos chorar que, aproveitando que temos o CEPID aqui, né, que a gente traga para cá, para Cariacica, na região da Grande Jardim América, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a FAPES, e o CEPID que ali já está, até porque se discute, né, hoje tem um trabalho já sendo desenvolvido, a qual eu louvo aqui também, que é o corredor de inovação, que envolve aí o IFES, o CEPID, a UFES, né, a FAPES, que é um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, e também com apoio, eu acredito, do FINEP, né, que disponibiliza aí também alguns recursos. Dênio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o funcionamento do CEPID e também sobre o corredor de inovação, porque isso, para Cariacica em especial, vai ser muito importante. Ok. O CEPID é um órgão do governo do Estado muito importante. Ele foi pensado lá atrás, esse processo foi um processo ofertado a nível nacional, os estados poderiam aderir para construir órgãos como o CEPID, lá atrás, né, com a FINEP. Diversos estados aderiram, no entanto, só 2 chegaram ao final, o Espírito Santo é um deles. Né? Por quê? Porque foi uma coisa complexa, diferente, passou várias gestões de diferentes governantes, e isso dificultou, de certa forma, que ele finalmente ficasse operante. E hoje ele está operante, nós temos 7 laboratórios lá, dos quais 5 estão completamente operantes e 2 estão entrando em operação agora, mais recentemente. E, além disso, né, o CEPID ele se volta para o que é a realidade. Né? E hoje, lá, está acontecendo um processo muito importante, que é a fabricação dos protetores faciais. O CEPID hoje é a sede da fabricação de 150 mil protetores faciais que o Estado está implementando, em parceria com diversas empresas que doaram recursos, doaram materiais, né, para que a gente conseguisse fazer esses protetores faciais tão importantes, principalmente para quem está na linha de frente. Né? Então, o CEPID é isso. Ele e pretende ser o grande órgão do governo do Estado de pesquisa e inovação no Estado do Espírito Santo. Em relação ao centro, o corredor de inovação, e aí tem uma ligação direta com o CEPID, porque o CEPID é um dos pontos do corredor de inovação. O corredor de inovação, ele liga diversos organismos aqui na região da Grande Vitória. Ele, por enquanto, é uma ideia que está sendo posta em operação, o que se pensa é, você em torno desses entes, como o IFES de Cariacica, o IFES de Cutuquara, a UFES, a UVV, né, a UCL na Serra, o IFES da Serra, ou seja, diversos desses organismos, eles serão, em torno deles, o que se pretende é que tenha incentivos dos municípios e do Estado, para que empresas de tecnologia se coloquem ali, comecem a operar nesses locais e usem esses centros, né, o CEPID, o IFES, ou a UFES, o VV, seja quem for, como fonte de informação, como fonte de pesquisa das suas necessidades, para que os processos tecnológicos avancem. Então, essa é a ideia do corredor de inovação. A gente teria um circuito ligando todos esses entes, né, que são peças de um mosaico, e o corredor é essa ligação entre eles. É mais ou menos isso, em rápidas palavras. Muito bem, isso é importante até porque... E Cariacica está dentro, em 2 lugares, isso, Cariacica e o CEPID. Tá? Sim, e a gente quer ampliar isso. Inclusive, a gente tem discutido aí com a sociedade, aos moldes, por exemplo, do que é Campina Grande, lá na Paraíba, né, que é uma referência de tecnologia mundial. Eu mesmo participei de um evento internacional de tecnologia lá em Campina Grande, na Paraíba, e tinha gente do mundo todo lá, isso há uns 3, 4 anos atrás,
né? E aquilo me despertou ainda mais, como eu sou admirador da pesquisa, da inovação, da tecnologia, né? Me despertou muito esse seminário internacional que eu participei lá, né? E a gente pensa em transformar, de repente, Cariacica, até pela logística, né, Dênio, né? Por já termos o CEPID, por já termos um IFES, pela região da Grande Jardim América ser uma região próxima de 2 terminais, né? Terminais rodoviários, de transporte coletivo, de Santo Torquato ali, que é só atravessar a ponte, né, de Jardim América, o terminal ferroviário, o próprio terminal rodoviário interestadual, a travessia da ponte, já está em Jardim América. Nós temos, assim, alguns serviços bem localizados, instalados ali, divisa com os 2 municípios, né, Vitória e Vila Velha. Nós temos 5 agências bancárias, o batalhão de choque, a Companhia Independente de Polícia de Choque funciona ali no antigo Fórum de Jardim América, e Jardim América tem sido meio esquecido ao longo desse período, e a gente quer trabalhar aí com o governo do estado, com os governos, para dar uma revitalização na Grande Jardim América, a começar para que, de repente, Cariacica se transforme num centro de referência estadual de ciência, pesquisa e tecnologia, e que o bairro da Grande Jardim América ali seja esse bairro, porque além de estar perto dos portos, né, além de estar no eixo próximo de 2 rodovias, né, a 101, 262, então nós temos uma situação de logística no município de Cariacica muito propício para isso. A gente precisa apenas organizar, digamos assim, distritalmente, em polos do município, para que o município tenha essa atratividade, para que a gente possa nos reinventar também, porque a economia da cidade tem caído muito, recurso próprio despencado, os recursos oriundos de convênios também despencados, e a gente tem que ter alguma coisa para atrair o desenvolvimento para a cidade. E a gente quer contar muito aí com a FAPES, muito com o CEPID, muito com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Peço, se você assim puder, canalizar uma agenda para que a gente possa conversar com a nossa secretária Cristina também, que tem desenvolvido um trabalho importante para que a gente possa ajudar não só o nosso município, como o Espírito Santo e o Brasil, alavancar nesse segmento de pesquisa, inovação, tecnologia e desenvolvimento, porque isso vai salvar o mundo no futuro. Dênio, sim, amigo, eu tenho que agradecer, estamos chegando ao final, já passamos aqui, estamos chegando em 52 minutos, ficaríamos aqui horas e horas falando sobre temas importantes aqui, agradecer os nossos internautas, mas queria ver as suas considerações finais aqui na nossa live, deixando já o meu abraço virtual de gratidão a você também. Bom, muito obrigado, Sandro, porque essas oportunidades são muito importantes para a ciência e tecnologia, né? Para que a gente fale sobre isso, para que a gente exponha à população o que é ciência e tecnologia, como ela pode contribuir para melhorar o mundo que a gente vive. Em relação à secretária Cristina, tenho certeza que ela terá um prazer de conversar contigo, e sobre o corredor de inovação, ela pode falar muito melhor do que eu a respeito, e você poderá tirar dela mais informações interessantes a esse respeito. E eu dizer também que ao povo em geral, a todo mundo, gente, preste atenção, o site da FAP sempre tem notícias novas a respeito de oportunidades, editais, onde empresas podem participar, pesquisadores podem participar. Nós temos um trabalho muito forte voltado para os alunos, então usem. Nós estamos aí, para isso, para ser uma instituição a serviço do povo capixaba. Muito obrigado. Muito bem, professor Dênio, muito obrigado. Eu sei que você está em quarentena, cuide dos seus, oriente aqueles que você possa ter relação, seus colaboradores, alguns também da FAPES interagindo conosco aqui, né? Eu posso falar só uma coisa? Posso falar uma coisa? Só. Eu acho que eu preciso dizer também que a FAPES tem um dos melhores quadros de pessoal hoje aqui no estado, né? E são essas pessoas que estão lá que fazem a FAPES ser o que ela é. Muito bem, eu recebi aqui uma mensagem da Fernanda Ribeiro, por exemplo, né, falando de muita competência, dedicação e conhecimento, e que ela tem orgulho
em fazer parte aí da equipe da FAPES. A gente tem um respeito, tem um carinho e temos vocês como parceiros, né? Porque como a gente quer aqui nessa sequência de lives Cariacica Tem Solução, é apresentar realmente as sugestões de quem pensa, de quem estuda, de quem se dedica, e nós aqui, enquanto município, queremos essas parcerias sempre para que a gente possa estar apresentando soluções e buscar dias melhores para o nosso principal patrimônio, que é a nossa gente, que é o nosso cidadão. Eu quero agradecer a você, Dênio, mais uma vez, nosso muito obrigado, né, a todos os nossos internautas aqui, vocês que participam conosco todos os dias. Voltaremos na semana que vem com mais 2 ou 3 lives, estamos fazendo 2 ou 3 por semana, com os mais variados temas. Eu acho que a nossa secretária Cristina, ela pode fazer, de repente, essa interação sobre cidade inteligente e o corredor de inovação. Aguardo a sua possibilidade de canalizar essa agenda para a gente. A todos vocês, eu peço que o nosso querido Deus abençoe a cada família, a cada cidadão, que nesse momento de dor a gente eleve o nosso pensamento a Deus, acreditando que sairemos cada dia mais forte dessa triste realidade dessa pandemia. Que Deus abençoe a todos nós, a todas as famílias capixabas do Brasil e do mundo. Muito obrigado, professor Dênio. Obrigado a você, internauta. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, hein? Isso é